Hoje, dia 10 de julho de 2025, a igreja celebra a quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema da missão continua presente na liturgia deste dia. A missão de José, que reconheceu ser enviado por Deus ao Egito para salvar a muitos da miséria, inclusive sua família, e a missão dos discípulos de Jesus, que no Evangelho de hoje recebem recomendações importantes de como agir nas atividades missionárias. A primeira leitura continua narrando a emocionante história de José, que foi vendido pelos irmãos e prosperou no Egito, tornando-se proprietário de terras e bens. A história é narrada como uma novela, e no capítulo de hoje, José, profundamente emocionado, depois de ter ouvido de um dos irmãos, Judá, sobre os irmãos mais novos e saber que o pai ainda vivia, lhes revela a identidade, provocando grande emoção e embaraço neles, pois não conseguiam acreditar no que viam e ouviam. Depois de abraçar os irmãos, consola-os e diz que tudo o que aconteceu foi porque Deus quis que ele viesse à frente para lhes preparar os caminhos e um lugar que os salvasse da miséria. Este emocionante episódio nos ensina uma grande lição: enxergar em tudo o que acontece na vida, até naquilo que aparentemente parece algo terrível, a mão de Deus, que cuida e ampara seus filhos. José, o jovem que foi vítima da inveja dos próprios irmãos, teria agora a missão de cuidar daqueles que um dia o tinham vendido como escravo. Os mistérios de Deus são insondáveis e sempre vêm em socorro daqueles que agem honestamente com justiça e amor. E por falar em missão, encontramos no Evangelho os discípulos sendo preparados por Jesus para serem operários na messe do Senhor. Jesus está ensinando-os como procederem e qual o objetivo da missão. O objetivo é anunciar que o reino de Deus está próximo. Porém, a chegada deste reino anunciado depende dos procedimentos humanos. O meio para que ele aconteça é combater tudo o que provoca sofrimento, doenças, morte, exclusões, demônios. Assim sendo, a missão dos discípulos é curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. São coisas e situações que impedem a chegada do reino. É uma árdua missão e precisará do empenho, da coragem e da fé dos discípulos. Para tanto, é preciso doação total por parte deles. De graça receberam, de graça deviam dar. Eles precisavam de despojamento. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias e nem bastão. É necessário uma entrega total, livre de qualquer amarra. Nada pode impedi-los de servir o próximo. Era preciso também observar a realidade, conhecer as pessoas, participar da vida delas. Assim seriam conhecidos os dignos e os indignos, os bons e os maus, os justos e os injustos. Jesus orienta seus discípulos a participar integralmente da vida daqueles que fossem por eles visitados. Se não fossem bem recebidos, não deviam deixar que isso atrapalhasse o entusiasmo pela missão. Sacudir a poeira dos pés ao sair desses lugares significa, dentre outras coisas, não dar importância às rejeições, não levando adiante essas situações. Deus, que é justo, saberá dar a recompensa a cada um conforme seus merecimentos.
Vimos isso na primeira leitura com José e vemos esse alerta no final do evangelho de hoje. Que possamos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, agindo sempre com justiça e amor no coração. Os frutos desse procedimento virão a seu tempo. Percebemos hoje que os apóstolos continuam então esse serviço de anúncio do reino de Deus. Eles foram de fato para isso chamados e constituídos como apóstolos, termo que significa mensageiro, enviado, embaixador. O reino de Deus é insistentemente pedido por nós cada vez que rezamos a oração dominical do Senhor, isto é, o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Esse reino, como confirma a fé da Igreja, aproximou-se na pessoa do Verbo encarnado e é anunciado ao longo de todo o Evangelho. Veio na morte e na ressurreição de Cristo. O reino de Deus vem desde a Santa Ceia e na Eucaristia. Ele está no meio de nós. O reino virá ainda na glória quando Cristo restituir a seu Pai. O anúncio do reino, conforme o Evangelho deve se realizar com critérios bem precisos, indicados pelo próprio Senhor no Evangelho de hoje. Tudo isso mostra a gratuidade absoluta do serviço do reino, que é a sua característica mais marcante. Como o reino deve ser anunciado aos pobres, e aos pobres ele pertence em primeiro lugar, quem o anuncia, para ser acreditado, também deve dar testemunho real e verdadeiro de pobreza. A missão continua e começa, como sempre, com o desejo de paz, que é a saudação própria do ressuscitado, e indica a total abertura de coração do apóstolo, que deve repercutir imediatamente na vida daquele que ouve a palavra. A paz do cristão não consiste só na ausência de conflitos, mas é a promessa do bem total, é o desejo do amor pleno. Enfim, é aspirar que o Cristo alcance o outro e o realize inteiramente. Hoje, o Senhor continua a dar a mim, a você e a cada cristão a mesma função de anunciante do reino. Peçamos então a assistência ao Espírito Santo para que realizemos com fidelidade essa importante missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você um abraço, a minha bênção, que você tenha um ótimo dia com a bênção e a proteção do Senhor.